Ju do Cantinho de Oliveira e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre minhas últimas leituras. Esses livros eu li em dezembro e em janeiro. Eu li todos eles, eu li 4 livros, só isso, apenas 4 livros em 2 meses. E eu li todos eles no meu novo Kindle, que eu tô apaixonada, que é a minha nova paixão, assim, é meu amorzinho, o Kindle, eu não desgrudo mais dele. Então, o primeiro livro que eu vou falar pra vocês, eu vou deixar a capa aqui em cima. É um livro de um autor nacional, Gustavo Ávila. O livro se chama O Sorriso da Hiena. Quando eu comprei o Kindle na Black Friday, foi o primeiro livro que eu comprei na Amazon, foi esse livro, O Sorriso da Hiena. Eu tinha ouvido falando muito bem dele, eu vi boas classificações dele no Instagram, no Scoob. Então eu fiquei muito interessada e a premissa me atraiu muito, assim, por ser um thriller policial, psicológico, eu fiquei doida por causa dele, então foi o primeiro livro que eu comprei. Esse livro vai falar sobre um serial killer que ele mata pessoas do mesmo jeito que ele viu acontecer na vida dele. Quando ele era criança, ele presenciou a morte dos pais dele. Ele estava sentado em uma cadeira, amarrado, e os pais dele de frente para ele, também amarrados, cada um numa cadeira, e esse assassino acabou com a vida dos pais deles na frente dele, e foi o maior choque da vida dele, ficou traumatizado com aquilo. Então, quando ele se tornou adulto, ele sentiu necessidade, ele sentiu o desejo de fazer a mesma coisa que tinham feito com ele, fazer aquelas outras crianças passarem pelo que ele passou. Ele queria, assim, na ideia dele era provar se tendo contato com o mal, se a pessoa se tornava má também, entendeu? A lógica dele era essa, o questionamento dele era esse. Então ele começou a matar os pais, com as crianças sempre presenciando esse assassinato. Então nessa história vai ter esse fato, esses assassinatos, e vai ter também um psicólogo que vai tratar dessas crianças. Ele acaba sendo induzido pelo próprio assassino a cuidar dessas crianças que presenciaram a morte dos pais. E tem também um detetive, muito gente boa, é o Arthur, o único que eu lembro certinho é o nome dele. O Arthur, ele é um detetive com síndrome de Asperger, ele é assim, bitolado, mas ele é muito gente boa, ele é carismático, é um personagem incrível, eu adorei. E a história vai girar nesse núcleo desses três, o assassino, o detetive e o psicólogo. O livro é muito bom, tem um ritmo super acelerado, os personagens são muito bem construídos, eu fiquei assim, de queixo caído com esse livro. E por ser de um autor nacional, um autor que eu nunca tinha ouvido falar, de um rapaz novinho, assim, nossa, é excelente. Eu super indico para quem curte thriller psicológico, thriller policial, é um livro fantástico. Eu li também da editora Intrínseca, O Segredo do Meu Marido, que é um livro da Liane Moriarty, a autora. Vai contar a história da Cecília Fitzpatrick. Ela é uma dona de casa exemplar, ela se preocupa com a casa dela, com as filhas, com o marido, ela vive em torno daquela família. Ela participa das reuniões na escola, com maior alegria, reuniões no bairro, ela é um exemplo de pessoa, de dona de casa, de mãe. Então ela acha que a vida dela é perfeita, ela vive num mundo perfeito. Ela acha uma carta do marido dela escrita para ela, escrito assim, que somente é para ela abrir essa carta quando o marido tiver morrido já. E ela fica indignada com aquilo, ela fica assim, louca pra saber o que tá escrito, mas ao mesmo tempo, como ela é tão certinha, ela acha que ela não tem o direito de abrir essa carta antes do marido ter morrido, e o marido dela tá muito vivo. Então ela fica transtornada com essa ideia, se ela abre ou se ela não abre, ela acaba abrindo essa carta. E o que ela lê nessa carta vai mudar a vida dela completamente, assim, toma um rumo assim inesperado, ela muda o jeito de ver as coisas, de agir, enxergar as pessoas, muda totalmente a cabeça dela. E paralelamente à história da Cecília, com esse mistério, esse segredo do marido dela, a gente vai conhecer também a história de uma mulher que carrega uma mulher muito boa, muito querida, mas ela carrega uma tristeza imensa dentro dela. Ela perdeu a filha dela muitos anos atrás e ela não consegue se conformar com essa tristeza. E o terceiro núcleo que a autora vai abordar é a história de uma mulher que acabou de se divorciar. O marido dela trocou ela pela melhor amiga, a prima e melhor amiga dela, sócia, assim, eles eram todos muito unidos, e o marido dela trocou ela por essa prima. Então ela volta para casa dos pais dela, a história toda se passa na Austrália. Ela volta para casa dos pais dela, e nessa mesma cidade é onde se concentra a história das outras duas mulheres. Então a autora vai fazer assim uma junção na vida dessas três, o destino delas vão se unir em algum momento dessa história. E é incrível, fantástico como a história vai indo por esses caminhos até se juntar a história dessas três mulheres. É um livro que eu ouvia falar muito bem, eu tive muitas indicações para mim ler, que eu precisava ler esse livro, e eu li e amei.
E eu quero muito ler o outro livro dela, que é Pequenas Grandes Mentiras. Tá super na minha lista, assim, já pra ser minhas próximas leituras. Da editora Suma de Letras eu li Revival, do Stephen King. Foi o penúltimo lançamento dele. Se não me engano, foi lançado esse ano, ou finalzinho do ano passado. Ele vai contar a história do Jamie. Ele vai contar a história dele, é narrada em primeira pessoa, o livro, desde a infância até a velhice. Ele vai contar a história dele desde o momento que ele conhece o pastor Jacob. É uma pequena cidade que eles moravam, ele tinha uns 9 anos, 7 ou 9 anos na época, e esse pastor era muito querido na cidade, todo mundo idolatrava esse pastor, e ele tinha uma família linda, a esposa e o filhinho, e um certo dia aconteceu um acidente trágico, a esposa e o filhinho dele morreram nesse acidente. Então o pastor, ele vai pra... Quando ele se recupera um pouco do choque, da perda, ele vai fazer um sermão na igreja e ele acaba, assim, destilando todo o ódio a Deus. Ele fala que ele não tem fé, que Deus não existe, que Deus é mau, como que ele pôde fazer isso com ele, levar a família dele. E os moradores ficam todos chocados, assim, porque ele era uma referência religiosa ali na cidade. Então ele acaba sendo expulso da igreja e antes de ser expulso ele mesmo acaba abandonando a cidade e indo embora. Com o passar do tempo, o Jamie já é um adolescente, ele se envolve em bandas de rock, se envolve com drogas e fica viciado em heroína e em outra cidade, outra região, ele acaba reencontrando o pastor. Então o pastor vai, num momento crítico da vida dele, ele estava no fundo do poço. Então o pastor vai ajudar ele e vai fazer uma espécie de mágica, uma cura milagrosa, vai curar ele do vício da heroína. E ele acorda assim dessa cura totalmente sem vontade nenhuma de usar droga, totalmente curado, libertado. Só que assim, ele começa a ter uns efeitos colaterais dessa cura. Porque a espécie de cura que o pastor fez nele é uma espécie de... com eletricidade, é uma coisa inexplicável, assim, que não existe, que não existia. Então esse pastor começa a ficar famoso, aparecendo em circos, em convenções, em tendas, assim, atendendo as pessoas que queriam se curar de qualquer doença, de alguma deficiência física. Então ele acaba sendo fazendo um milagre, como se fosse. E o tempo vai passando e o efeito colateral nessas pessoas vai chegando cada vez mais forte, mais forte. E eu acho que eu não posso falar muito porque eu acho que vai ser spoiler. É um livro bom, eu fiz resenha dele no blog, eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo. Não é o melhor do Stephen King que eu li, eu gostei, mas não me cativou, assim, não me deixou eufórica igual alguns outros que eu li por último. Mas é um livro bom, a escrita dele te prende daquele jeito. Eu li também da editora Companhia das Letras, o livro A História Secreta, da autora Donna Tartt. Ele vai contar a história, é um livro bem grosso, acho que mais de 500 páginas, assim, eu demorei praticamente um mês para ler esse livro por conta da mudança, correria e tal. E ele vai contar a história de um jovem, e ele é pobre, ele é humilde. O sonho dele é estudar grego, ele quer Grécia Antiga, é isso que mais atrai ele. Então ele consegue uma bolsa numa universidade muito renomada, que tem um professor assim bem excêntrico, só que esse professor é referência, ele é excelente professor de grego antigo, e ele consegue entrar nesse seleto time desse professor. O professor tem apenas 5 alunos, e são todos ricos, jovens ricos, assim, muito bem relacionados, suas famílias são importantes, e ele acaba entrando nesse meio. Então, e eles acabam se filtrando, eles demoram um pouquinho para aceitar ele no grupo, mas ele acaba se adaptando, e todos acabam se adaptando. Então, nesse meio tempo, vai ter um assassinato. Na primeira página do livro, a gente já sabe que vai ter um assassinato, quem vai morrer e quem que é o culpado também. Só que assim, o jeito como a autora levou a história até o momento final da gente ver o que aconteceu mesmo, o que levou a esse assassinato, é que é muito incrível. O livro é muito bom, eu gostei demais, assim, a escrita dessa autora é diferente, ela te prende, mas é um jeito diferente. Ela escreve de um jeito calmo, devagar, lentamente, mas te prende mesmo assim. Você quer saber o que vai acontecer e você se prende com os personagens, você se apega com os personagens. Eu fiz resenha dele no blog também vou deixar o link aqui embaixo e eu quero que vocês passem lá, porque esse livro é muito bom e vale a pena ser lido. Como eu citei na resenha, eu acho que esse não é um livro que vai agradar aos jovens, esses jovens leitores assim de hoje em dia que gostam de fantasia, de uma distopia.
Mas para um adulto que curte uma leitura mais calma, mais tranquila, sem pressa de terminar o livro, é uma leitura excelente, super indicada. Então esses foram os livros que eu li, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já leu algum desses, me diz o que vocês acharam. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar um joinha para ajudar na divulgação. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. E é isso, beijos e até o próximo!